Você já imaginou como seria atravessar os portais invisíveis da vida para encontrar a luz do outro lado? E se esse reencontro fosse repleto de amor, não apenas entre almas humanas, mas também com um fiel amigo de quatro patas? Hoje vamos conhecer uma carta emocionante, atribuída ao espírito de Caroline Bittencourt, modelo e apresentadora tão querida que nos deixou de maneira inesperada no mar. Neste relato tocante, Caroline compartilha suas vivências após a desencarnação e revela o reencontro espiritual com sua inseparável companheira, sua cadelinha. Prepare seu coração para uma mensagem de amor, gratidão e esperança. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal O Espiritualista. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de consolo e deixe seu comentário ao final. Sua interação é muito importante para que a luz dessa mensagem alcance mais pessoas. Vamos à psicografia. A água fria tocava minha pele enquanto o vento soprava forte. O mar, acalmado em vida, naquele instante parecia chamar meu espírito para um mergulho diferente, mais profundo e definitivo. Não houve medo. Houve um instante de surpresa seguido de uma sensação estranha de paz. Lembro-me de olhar para o céu tentando encontrar forças, pensando na minha filha, na vida, nos sonhos. Ao meu lado, minha pequena companheira, minha cadelinha tão amada, também lutava contra as forças da natureza. Senti um calor suave percorrer meu corpo, como se mãos invisíveis me envolvessem em proteção. Aos poucos meus sentidos se apagaram, mas minha consciência não. Flutuava entre dois mundos, envolvida por uma brancura indescritível, como se o próprio mar tivesse se transformado em luz. No momento em que fechei os olhos pela última vez no corpo, abri-os para uma nova realidade. Não havia dor, não havia desespero, apenas uma imensa sensação de acolhimento e amor. O mar não me levou para longe da vida. Ele foi o portal que me reconduziu para casa. Quando despertei em definitivo, percebi que não estava sozinha. Uma brisa leve acariciava meu rosto, e ao redor uma paisagem de serenidade e beleza que não encontro palavras suficientes para descrever. Era como se estivesse em um jardim suspenso entre o céu e o mar, onde a paz se materializava em cores, sons e perfumes sutis. Aos poucos vi aproximar-se uma figura que me era profundamente familiar. Um espírito luminoso, com traços serenos, se apresentou com um sorriso que me envolveu em conforto. Não precisei de palavras para entender. Era um espírito amigo enviado para me acolher. Antes que eu pudesse reagir, senti algo tocando minhas pernas. Olhei para baixo e vi minha pequena cadelinha cheia de vida, correndo ao meu encontro como sempre fazia ao chegar em casa. Seu olhar irradiava alegria e amor puro. Abracei-a, emocionada, sentindo que entre nós o laço jamais havia sido quebrado. Entendi então que os animais, assim como nós, também são acolhidos no mundo espiritual, recebendo amor, cuidado e proteção. Enquanto acariciava sua pelagem brilhante, lágrimas suaves, se é que podemos chamá-las assim, escorriam da minha alma. Não eram de tristeza, mas de uma gratidão imensa. Ali percebi que a vida continua de formas que a mente humana mal consegue imaginar. Os vínculos de amor verdadeiro não são cortados pela morte. Eles apenas se transformam em um reencontro de almas que jamais se esquecem. Aqui, envolvida pela paz que só o amor verdadeiro pode proporcionar, compreendi muitas coisas que a correria da vida terrena não me permitiu enxergar. Percebi que muitas vezes damos importância ao que é passageiro e esquecemos o essencial. A beleza que cultivamos, as conquistas materiais, os títulos, a admiração do mundo, tudo isso fica. O que permanece é o que construímos dentro de nós. O amor que ofertamos, a bondade que praticamos, o sorriso que semeamos. O desapego que tantas vezes me assustou em vida, revelou-se agora como uma libertação suave. Desapegar não é esquecer nem abandonar. É confiar que o amor, quando verdadeiro, ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço. Hoje, meu coração é de gratidão. Gratidão pela família que tive, pelos amigos que caminharam ao meu lado,
pelas experiências que moldaram minha alma. Gratidão pela oportunidade de amar, de errar, de recomeçar. A minha filha, que carrego eternamente no coração, deixo a certeza de que a vida continua. Estou mais viva do que nunca, em espírito, velando por ela em cada passo. Que ela siga em frente com coragem e esperança, pois estaremos sempre ligadas pela força invencível do amor. A todos que sentem minha ausência, peço, não sofram. Transformem a saudade em prece, o choro em lembrança doce e a dor em força para viver. Vivam intensamente, amem sem medida, perdoem com o coração leve. Cada instante é precioso demais para ser desperdiçado com ressentimentos ou medos. Vida verdadeira é aquela que semeamos no coração dos outros, e é nela que, para sempre, permaneceremos unidos. A carta de Caroline Bittencourt nos deixou uma lição inesquecível. A morte não é o fim, mas a continuação da jornada em outra dimensão, onde o amor permanece intacto. Aprendemos que a verdadeira riqueza da vida está nas conexões sinceras, nos gestos de carinho e na capacidade de amar sem esperar nada em troca. E que até nossos amados animais nos acompanham, carregando o mesmo laço de ternura que construímos na Terra. Deixe nos comentários o seu nome e o nome de seus entes queridos, para incluirmos em nossas preces especiais. Sua participação é muito importante para que esta corrente de luz e amor se fortaleça ainda mais. E não se esqueça, inscreva-se no canal O Espiritualista, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de consolo e deixe seu comentário. Assim você nos ajuda a espalhar mais esperança e conforto espiritual pelo mundo. O amor é eterno e é através dele que seguimos sempre. Oi, tô aparecendo aqui porque eu decidi responder uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Instagram, que é como eu superei, como eu consegui seguir em diante. E eu acho que é muito importante que outras pessoas que passem por alguma situação parecida consigam ter relatos de outras pessoas. Então eu decidi dar o meu relato, espero que ajude vocês. Se vocês quiserem compartilhar o relato de vocês, de como vocês seguiram em frente depois dessas situações, desses traumas, eu vou adorar ler. E, bom, então, de início, depois que teve todo o acontecimento, foi muito rápido. Então, pra mim, foi muito difícil digerir. Mas, de primeiro instante, o meu instinto quis abraçar todo mundo que estava em volta. Então, a minha avó que estava mal, meu avô que estava mal, o meu padrasto que estava mal, eu quis abraçar todas essas pessoas e trazer para perto. Então, eu tomei um papel de quem cuida, não de quem é cuidado. Mas naquele momento, eu precisava ser cuidada. Então, eu acabei tomando esse papel porque eu queria, só que eu não tinha noção de como talvez isso podia me prejudicar futuramente. Eu fui para minha segunda fase. A minha segunda fase foi uma fase de rebeldia. Eu virei uma típica adolescente rebelde. Eu deixei de acreditar em tudo. Então, a primeira coisa que eu questionei e deixei de acreditar era Deus. Porque pra mim não era possível Deus ter deixado aquilo acontecer com a minha mãe, e muito menos comigo. Isso pra mim era uma forma de me castigar a minha mãe. Então eu achava isso muito injusto. Então pra mim, aquele momento, eu parei de acreditar em Deus. E foi aí que eu fui me perdendo. E quando eu fui me perdendo, eu parei de acreditar em Deus, então eu parei de acreditar. Não entendia porque a gente tinha que ter relações interpessoais, não entendia porque eu tinha que conviver com a minha família, com os meus amigos, porque que eu tinha que ir pra faculdade, porque que eu tinha que ir pra escola, porque que eu tinha que trabalhar, qual que era o objetivo de estudo. Pra mim nada mais fazia sentido. Se o mundo estava um caos, a minha vida estava um caos, por que que eu ainda tinha que estudar, por que que eu ainda tinha que ir pra faculdade, por que que eu tinha que trabalhar e fazer minha família? Tipo, pra mim nada disso fazia mais sentido. Então eu entrei numa fase de muito desespero. E aí o meu pai me falou uma frase.
E é a frase que eu levo hoje, e foi aí que me deu esse gatilho de procurar ajuda e tal. Meu pai falou assim: você não precisa acreditar em Deus, você não precisa acreditar em Alá, você não precisa acreditar nesses nomes que as religiões dão, mas você precisa ter fé. Se você tiver fé que existe uma força maior, tudo vai fazer sentido, porque o universo conspira para que as coisas vão acontecendo. E quando meu pai falou isso, que eu tinha que ter fé, que eu tinha que acreditar numa força maior, e que ele me deu vários relatos dele que me mostraram que realmente existe essa força maior, então eu passei a falar, caraca, então eu tenho que me cuidar. Então eu fui atrás de psicólogos, psiquiatras e, na sequência, uma ajuda espiritual. E eu posso dizer pra vocês que a minha ajuda espiritual foi muito importante. Eu tive muito crescimento pessoal, não só no meu amadurecimento, mas também numa questão de ver a vida de outra maneira. Nesse momento, eu passei a entender que a minha mãe não tinha ido embora, que a minha mãe só estava em um outro plano e que era um plano onde as pessoas evoluídas estavam. Ou seja, aquilo não tinha sido um castigo, aquilo tinha sido uma coisa boa, porque ela já tinha vivido tudo aqui nesse mundo. Ela já tinha aprendido tudo que ela tinha para aprender. Ela já tinha feito todas as missões dela, ela já tinha vivido de tudo e ela estava pronta para ir para esse outro campo espiritual, se eu posso chamar. E a partir desse momento que eu acredito e acreditei nisso, a minha vida ficou mais leve. E eu comecei a ler livros que tratavam dessa espiritualidade, como que fala? Psicografia, Chico Xavier, entre outras coisas. E aí, pra mim, fez total sentido. Porque quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de uma pessoa feliz e de uma pessoa que tinha muita luz. E quem conheceu ela teve a possibilidade de presenciar essa luz dela, esse carisma. Então, quando ela chegava, as pessoas já eram afetadas por essa luz dela. Então, assim, ela viveu tudo que ela tinha para viver. Eu digo como filha que ela viajou, ela casou, que era o sonho dela, ela teve uma filha, que sou eu, e ela teve muito sucesso, ela teve uma carreira muito linda, por mais que ela estivesse acabando a faculdade dela, ela se encontrou. Então eu acredito que tudo isso sejam fatores que mostrem que ela tenha terminado a missão dela aqui e que ela era tão evoluída espiritualmente que ela conseguiu ir para um plano superior. Então isso me conforta hoje em dia e me conforta que a gente não tá aqui nesse mundo, não é só isso aqui. Não é possível que o universo, Deus, tenha feito só isso aqui. Eu acho que isso aqui é um grande campo de aprendizado, que a gente veio para evoluir, para acreditar e para crescer. Então eu acho que ela já tinha terminado a missão dela. E eu sei que eu vou reencontrar ela. Quando eu for evoluída o suficiente, eu vou encontrar ela. Bom, então quando eu lembro dela, eu lembro de uma pessoa muito iluminada, de uma pessoa que tinha muita sorte, de uma pessoa que você não mensurava a luz dela. Então quem conheceu ela teve o privilégio de sentir um pouquinho de quem era ela. E eu acho que em todo lugar que ela ia, que ela trabalhava, que ela estava presente, ela deixou um pedacinho dela. Porque ela já era uma pessoa evoluída, então a gente aprendia muito com ela. Eu não sei explicar, e eu tô dando esse meu relato pra vocês, resumidamente, porque uma vez eu fui num astrólogo, que também é meio... eu não lembro direito, pra ser sincera, mas ele virou pra mim e falou: você já pensou em aproveitar dessa sua força na comunicação para tentar ajudar outras pessoas que já passaram por uma situação difícil como a sua? E eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu tô dando meu relato
Eu acho que não é uma fórmula de bolo que a gente segue e funciona, mas eu adoraria ouvir o relato de vocês, porque eu recebo diariamente mensagem de vocês me pedindo ajuda, me perguntando como eu consegui superar, como eu sou hoje, e a resposta é: a gente nunca vai superar. Eu acho que essa dor, ela vai se amenizando e ela vai se tornando uma coisa presente no nosso dia a dia. Então, eu acho que eu transformei a minha dor em saudade. Então, eu diariamente tento lembrar dela, mas de uma forma boa. Eu trago essa presença dela nas mínimas coisas para que deixe mais leve e ela continue presente comigo. Então, eu não tentei esquecer o que aconteceu ou esquecer dela para conseguir superar. Eu trouxe ela para perto de mim. Então, tem coisas que eu faço ou penso ou gostaria da opinião dela, eu penso na minha cabeça: o que será que ela diria pra mim? E aí, conforme a nossa convivência, eu consigo responder isso e ir seguindo. E uma coisa que eu também faço, eu acredito muito no universo, nessa força do universo, nesses sinais. Então, quando eu quero ter um sinal dela ou alguma coisa, eu jogo toda a minha força pro universo, peço, agradeço, e eu sempre não, mas muitas vezes eu tenho uma resposta desse universo. Então, eu acho que é basicamente isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou estar disposta para responder, tá bom? Um beijo.